Pai eterno, Deus querido, Deus santo, nós glorificamos, bendizemos e enaltecemos o Teu nome. Tu possas, ó Deus, falar através do Teu servo, ministrar Tuas bênçãos, operar Teus milagres, realizar Teus sinais. Usa o Teu servo como um instrumento, quebrando nossos corações e modelando nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, meu amigo. Fique em paz. Deus abençoe. Aí. Obrigado. Boa noite. A graça e a paz de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Estive aqui em fevereiro, depois que passou essa pandemia, o culto jovem voltou. Eu lembro que eu estava também no momento que estava tendo uma campanha onde ia ter um grande ar livre lá em Copacabana com o tema Esperança. E aí a gente trouxe uma mensagem sobre a porta da esperança. Quem lembra? Você está preparado? Está preparado para ouvir a mensagem de Deus essa noite? Sim ou não? Dia 27 de agosto de 2022, 8º Congresso da Juventude Moriá. Parabéns para os jovens, parabéns para o líder jovem, também para o pastor que coordena toda essa igreja, ajudando esses jovens a estarem firmes na fé. Você crê que Deus vai falar ao seu coração? Deus é bom? O tempo todo, Deus é bom. Quais as atitudes para se tornar um vencedor? Quais são as atitudes para se tornar um vencedor? Ou seja, pode já passar mais um. Quais as atitudes para tornar-se um vencedor? Quando você vence uma competição, você fica feliz, recebe a medalha, vai até o pódio, alegria. Eu tenho ajudado o meu filho a treinar, e ganhar a medalha não é fácil, porque existe inúmeros atletas. A vida de um atleta não é fácil, ele tem que abdicar de muitas coisas. O treinamento muitas vezes é muito pesado, mas muitas pessoas não sabem o quanto tempo o atleta treinou para estar em uma competição, estar em uma Olimpíada, e muitas vezes ele nem chega a ganhar uma medalha, mas participou de um grande evento. E muitas vezes a gente não dá muita importância para ver esses atletas que não chegaram ao pódio. Eu trouxe aqui algumas medalhas do meu filho, porque eu não sou atleta, ele é. Essa aqui foi a primeira que ele ganhou, simbólica. A primeira a gente sempre guarda com muito cuidado, de lembrança. É de plástico, irmão, uma coisa bem simples. Ele é atleta de natação. E aqui ele tinha, 2017, 5 anos. Ele é de 2012. Hoje ele está com 10 anos. E ele é atleta do Flamengo, de natação. E ele ganhou essa medalha aqui de 3º lugar. Eu fiquei feliz, mas não era a ouro. Mas a gente se alegra com nossos filhos, porque existem inúmeros atletas que nem chegou a ganhar uma medalha, nem de participação. Os atletas federados, o máximo é ter ali o 3º lugar, às vezes até o 8º ganha uma medalha de participação, mas as medalhas realmente de ouro, prata e bronze, só os 3 colocados que ganham. Em uma competição ele ganhou de prata. Eu falei, quase, hein, filho, quase que você conseguiu chegar e ganhar de ouro, foi por pouco. E eu, muitas vezes, enfático, né? Porque você não treinou muito, porque você não se dedicou.
Aí ele olhou para mim e falou assim: mas segundo lugar não está bom não, pai? Aí eu: sim, meu filho, com certeza, parabéns. E uns dias atrás ele ganhou a medalha de ouro. Aí, bênção de Deus. Então, a gente percebe a trajetória de um atleta. Ele vai treinando e vai alcançando alguns degraus. E muitas vezes a gente não dá muita importância para a primeira medalha, que é o início de tudo. Essa aqui às vezes é mais importante do que a de ouro, porque é onde tudo começou. Onde foi que tudo começou na sua vida cristã? Foi algo bem simples, uma palavra que você ouviu e você entendeu a mensagem da cruz. Então valorize sempre tudo que Deus tem feito por você, para a sua família. Quando você tira boas notas na prova, no colégio, isso é importante. Se dedique, se esforce no colégio para tirar 10, a nota máxima. Se você não conseguir, pelo menos você tentou. Então a importância dos estudos agora, nessa faixa de idade, que eles estão pequenos, que estão ainda na infância, você precisa estar junto com seus filhos, porque depois ele vai crescendo e vai se dedicando cada vez mais. As matérias vão cada vez mais dificultando. Então a gente precisa se dedicar no pequeno, nas coisas pequenas, quando está começando, na leitura, se dedicar a já estudar para as provas. Senta com ele, conversa com ele. É importante, porque quando ele tiver a idade de jovem, ele vai conseguir fazer qualquer prova, qualquer concurso, e ele vai passar na faculdade, vai passar no vestibular, e vai ser um garoto de ouro, mas precisa de investimento. Nós precisamos entender o desenvolvimento dos nossos filhos. É um momento de alegria quando eles passam, de vitória, mas entender que ter a aprovação tem uma caminhada longa, e cada dia é importante, cada degrau é importante, e nós precisamos entender isso e valorizar cada momento. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. É somente um versículo e vocês já devem ter recitado várias vezes, e vamos ler juntos, combinado? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus, fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua palavra. Fortalece a nossa fé, e que possamos estar atentos a cada palavra profética liberada sobre nós, sobre a nossa família, sobre o nosso futuro, sobre o nosso presente. Abençoa poderosamente a palavra de Deus, a pregação que estamos ouvindo. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. A vida de todo cristão passa por momentos de testes, de provações, de provas, de lutas, onde podemos ser aprovados ou reprovados. Por isso, a partir da proposta do tema e divisa do 8º Congresso de Jovens aqui na igreja de Moriá, dei um título para essa mensagem dessa noite, e ela é a seguinte: a escola de Deus. Vamos repetir, só os jovens? A escola de Deus. Somente os adultos? A escola de Deus. Somente as mulheres? A escola de Deus. Todos juntos? A escola de Deus. Você e eu fomos matriculados na escola de Deus, ou pela filiação em Cristo Jesus, adoção em Cristo Jesus, ou somente pela criação.
Nós estamos nessa escola divina e Deus é o Senhor dessa escola, o mestre dessa escola, o grande professor que nos ensina através do poder do Espírito Santo de Jesus, através de Jesus, através da sua palavra, através das igrejas, através dos obreiros de Deus, através dos professores da escola bíblica. Nós somos grandes estudantes da palavra do Senhor, mas muitos fogem dessa escola, abandonam a escola, como se fosse uma evasão da escola, sumiu, não se sabe aonde está o aluno, o estudante da escola de Deus, passou por aqui, mas não continuou, não está mais entre os estudantes de Deus. Por que eles fogem? Essa evasão espiritual. Por que a necessidade de fuga? Por que não aprender mais? Não amadurecer? Vejamos o que você aprende na escola de Deus. Aprende sobre adorar, aprende sobre o amor, sobre a fé, aprende sobre como pedir e também como agradecer, sobre o amor de Deus, sobre o perdão, sobre a justiça, sobre a fé, sobre salvação, sobre a força. Inúmeras disciplinas tem na palavra de Deus que nós aprendemos. A escatologia, o que vai acontecer no futuro, está aqui. A palavra de Deus, ela é repleta de ensinamentos. E no texto que Paulo encoraja Timóteo a ser um obreiro aprovado, Timóteo significa, pode ainda deixar no título, o Timóteo significa alguém que honra a Deus. Alguém que honra a Deus. Esse é o significado do nome Timóteo. Quando Paulo envia essa carta para Timóteo, ele era um prisioneiro, estava já no fim da carreira dele, ao ponto dele falar que está chegando ao fim. E ele diz para o apóstolo diz para o seu filho na fé, que ele está chegando ao final da sua missão, e ele está guardando a sua fé, encerrando a sua carreira. E nesse momento a gente percebe que esse filho na fé andou com Paulo aproximadamente 11 anos. A partir da segunda viagem missionária de Paulo, Timóteo é convidado a estar com Paulo e andar com ele aproximadamente 11 anos. E isso contribuiu muito para o crescimento de Paulo. Ele passou pelas cidades de Bereia, de Atenas, de Tessalônica, de Corinto, de Éfeso, de Macedônia e entre outras províncias romanas. Então ele tem também muita experiência no trabalho do Senhor. Mas aqui há uma questão, uma recomendação para Timóteo, que ele participe também do sofrimento de Paulo, da grande obra que está acontecendo naquele momento. E há também um clima hostil, muitas perseguições. O Império Romano não está satisfeito com o avanço do cristianismo. Os próprios religiosos daquela época, que prenderam Jesus, que acusaram Jesus e tramaram a sua morte com acusações falsas, estão aqui bloqueando, atormentando os cristãos. Ele mesmo, Paulo, foi um perseguidor do Evangelho, até ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Mas até agora mudou a vida dele, Deus mudou a vida de Paulo, e através dele ele vem mudando inúmeras outras vidas com o seu testemunho. E uma vida dessa foi o seu filho da fé chamado Timóteo, que significa alguém que honra
a Deus. Se você observar o primeiro versículo que a gente leu aqui, capítulo 2, do versículo 15, diz: procure apresentar-se a Deus aprovado. O que fazer para ser aprovado por Deus? Pode passar. O que fazer para ser aprovado por Deus? Ou na sua escola, na escola de Deus? Tem que passar pela prova, tem que passar pelo deserto, tem que passar pelas dificuldades e dando glória a Deus. Por isso, na escola de Deus, devemos persistir até o fim, até sermos aprovados por Ele. Veja comigo algumas pessoas que venceram, que não desistiram e foram vencedores. Olha aí, o Cafu foi o capitão do capitão do pentacampeonato na Copa do Mundo de 2002. Se você não nasceu em 2002, você nunca viu o Brasil sendo campeão mundial. Vai fazer 20 anos da última Copa que foi ganha pelo Brasil. Estamos à véspera aí da Copa do Mundo no Catar. Com certeza algumas crianças, até adolescentes, já estão aí, compraram o seu álbum, já estão com as suas figurinhas. Esse Cafu aí, ele foi reprovado em inúmeras peneiras de grandes clubes, mas ele não desistiu, até que encontrou um clube e foi treinar, e foi avançar, e foi melhorar, e foi um grande jogador, principalmente na parte física, onde é lembrado do seu grande pulmão, seu grande esforço que ele fazia e conseguia correr 90 minutos. Ele é sempre lembrado com esse pulmão do time do Brasil. Se você continuar seguindo em frente, verá que a porta que se abre é de Deus, e você avança nela, mas a porta que se fecha pode ser uma forma de Deus falar: continue insistindo, continue treinando. Pode ser que você não estivesse ainda preparado para estar naquele local, naquela fase. E nós precisamos entender esses degraus, essas formas de muitas vezes ser bloqueado, uma porta se fechando, se abre outra mais na frente. É uma questão de tempo para você vencer. Você não pode desanimar e achar que é o fim da sua carreira, é o fim das suas tentativas para conquistar aquilo que você tanto sonha, aquilo que tanto Deus colocou no seu coração. E na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, ou na sexta, ou na sétima, você desistir. Continue insistindo, continue avançando. Você é uma pessoa brilhante, dedicada, esforçada, disciplinada. Você é uma pessoa maravilhosa e Deus te ama. Deus não se esqueceu de você por nenhum momento, e Ele te dá força para continuar. Então continue avançando, continue amando o Senhor, continue tentando. Olha o caso de Thomas Edison. Em 1879, depois de realizar 1.200 experiências, ele conseguiu uma lâmina onde a luz conseguiu acender aquela lâmpada e continuar brilhando. Ele foi o inventor da lâmpada elétrica, e hoje a gente está aqui, usando o seu invento. Olha quantos anos atrás, 1879, 1.200 experiências para conseguir entender a dinâmica dessa invenção e colocar para vender.
Quantas vezes você tentou? Quantas vezes você dedicou? Continue se esforçando. Deus está vendo o seu trabalho. A Bíblia fala que o trabalho no Senhor nunca é em vão. E você é chamado por Deus. Você e eu temos um propósito nessa vida. Seja forte, se apresente ao Jeová Jirê. Jeová Jirê significa Deus proverá. Esse Deus é poderoso, Ele nos ama. Não pare de tentar até conseguir o seu objetivo. Olha o caso do William Douglas. Depois de 6 reprovações, passou no concurso de juiz federal em 1993. Esse ano de 2022, ele foi promovido a desembargador. Ele tem vários livros, é um homem de Deus também. E ele ensina como você continuar tentando, continuar insistindo, perseverando, até você conseguir. Diz que ele é o mestre dos concursos públicos. Então, se uma pessoa consegue, é porque tem condições de você também conseguir. Então você tem que ver os exemplos, entender que tem que ter dedicação, perseverança, até você alcançar o seu objetivo. Esse homem estudou muito, ele se dedicou a vida aos estudos. Procure se especializar em sua profissão, seus cursos técnicos, formação superior, pós-graduação, mestrado. Não deixe palavras malditas liberadas por alguma pessoa, até mesmo da sua família, te desanimar. Continue persistindo, você vai vencer, você é vitorioso em Cristo Jesus. Se apresente a Deus, que capacita e abre portas para você vencer. Olha o caso também do maestro João Carlos Martins. João Carlos Martins foi operado após uma queda e perdeu os movimentos da mão direita. Sobraram os da esquerda, eliminados mais tarde por um tumor. Aos 64 anos, após 19 operações, os médicos só conseguiram me dizer: acabou a sua carreira, você nunca mais vai tocar piano, nunca mais vai ser concertista. No outro dia, ele já estava estudando para ser regente. E o mundo, naquele momento, caiu para ele, mas ele entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele, e a partir dali seu trabalho passaria a incluir concertos nas periferias das periferias, nas favelas, nas comunidades, nos presídios. E numa dessas ocasiões, a partir do seu trabalho, um dia ele abriu a porta da sua casa e viu uma carta de um jovem dizendo o seguinte: a música venceu o crime. Porque ele, a partir do exemplo desse maestro, ouvindo aquelas músicas, aqueles concertos, entendeu que Deus tinha algo para a vida dele. E ele se rendeu e entendeu que a vida do crime, a vida mundana, carnal, não leva nenhuma vitória. É tudo passageiro, enganação. Olha também o caso de Nick Vujicic. Nick diz: o que no limite era para ele qualquer coisa, porque ele nasceu sem os membros inferiores e superiores, e ele sofreu muito bullying na escola, de inúmeros colegas de escola e também na faculdade. Mas ele não desistiu. Ele dizia: o que nos limita é um fator interior e não exterior. E ele dá palestras motivacionais. Ele é um grande homem de Deus também, e ele vem com a sua vida testemunhando que nada é impossível para Deus. Deus pode realizar o impossível. O teu sonho que você muitas vezes acha: não consigo.
se você colocar diante do altar, consagrar esses sonhos, se for da vontade de Deus, você também vai ter que lutar, insistir, se dedicar. As portas vão se abrir. Você quer ser um empresário, você quer ter seu próprio negócio, você quer avançar na sua vida, e você muitas vezes acha que não tem condições, porque alguém liberou uma palavra no passado, ou você olha para você e vê que você é limitado. Creia que Deus pode mudar tudo que ficou para trás e te dar um novo caminho, endireitar o teu caminho e mostrar que Ele tem muito mais para você. É só você crer, é só você entender o que Deus tem para você. Muitas vezes não sabemos exatamente os motivos por estar passando por problemas, por dificuldades, por problemas financeiros. E muitas vezes esse problema financeiro, essa dificuldade, é para nos mostrar uma realidade que Deus nos sustenta em todos os momentos. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar quando tudo está bem, quando tudo está maravilhoso. E Deus mostra que nós vamos passar por desertos, por dificuldades, por problemas, mas nós devemos confiar em Deus e avançar, porque Deus tem o melhor para nós. Essa carta, nesse pequeno versículo, tem um grande contexto, porque aqui Timóteo está se apresentando para substituir Paulo como filho na fé. Timóteo agora está com uma grande responsabilidade. Dizem que ele era tímido, dizem que ele tinha alguns problemas emocionais, problemas também de saúde, e Paulo está insistindo com Timóteo: se levanta, seja forte, tenha coragem, avance, seja um obreiro aprovado. A segunda e última aplicação que gostaria de compartilhar nesta noite é como ser um cristão forte. Como ser um cristão forte? A segunda parte do versículo 15 diz: como obreiro, vamos repetir juntos? Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Existem princípios na escola de Deus, e um deles é assumir a responsabilidade. É deixar claro que quando você errar, você precisa confessar o seu erro, assumir o seu erro, não ter vergonha aqui, ou a Bíblia falando claramente do que se envergonhar, não tem do que se envergonhar. Teu mundo passado, outrora, passou. Deus jogou ele no profundo do mar. É um passado negro, um passado triste, um passado sem Deus, que todo mundo precisa ter um passado. Ninguém nasceu convertido, já crente. Ele precisa entender que é um pecador, que ele errou e tem errado, mas precisa confessar o seu pecado e não ter vergonha do seu passado, não ter vergonha do seu erro, assumir as consequências dos seus erros e dizer: eu não me envergonho, porque o que Deus fez comigo é maior do que a minha vergonha. Ele me transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Então Ele me livrou, Ele tem me sustentado. Existem esses princípios que devemos colocar em nosso coração, essa responsabilidade de confessar e mudar. Timóteo, se errar, quando você estiver pastoreando a igreja de Deus, confesse o seu pecado, mostre que você também é humano e que precisa de Deus, que precisa da misericórdia de Deus.
Não existe ninguém nessa terra, claro, Jesus é o único que não errou, mas depois dele não existe ninguém que não errou e que não erra, porque somos também carne, mas nós queremos crucificar a nossa carne, renunciar à nossa carne, nos mostrar fiéis a Deus, mas no dia a dia, na dificuldade, nos problemas, muitas vezes no jeitinho carioca, nós erramos e muitas vezes esse deslize é colocado debaixo do tapete, não é colocado diante de Deus, não é colocado diante da família, e aquilo fica te corroendo, sangrando, como uma gangrena, como um câncer, que ele mesmo, Paulo, fala para Timóteo: cuidado, para não cair no ponto do golpe. Tinha outros que pregavam que a ressurreição já tinha acontecido, era uma heresia, e ele tinha que ter cuidado. A questão é que Paulo recomenda a Timóteo a ser forte, sem mimimi, seja forte. Ah, não vai dar certo. Não, vai dar certo sim. Nós somos os jovens da Igreja Batista de Moriá. Vai dar certo, vamos avançar, vamos trabalhar, vamos cada dia mais se esforçar, porque Deus recompensa o trabalhador. O obreiro significa trabalhador. Aquele que trabalha, Deus abençoa, Deus santifica. O trabalho honesto, o trabalho que glorifica o nome de Deus, cresce, multiplica, honra a Deus, agrada a Deus. Então Paulo aconselha a Timóteo em todas as áreas da sua vida, e Deus faz isso também. Deus não deixa nenhuma área da sua vida de fora. Ele aconselha a Paulo cuidar da sua saúde física, cuida de si mesmo. Está lá em 1 Timóteo 5:23. Não tem aí, se você quiser abra a Bíblia, 1 Timóteo 5:23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Se a água hoje muitas vezes não vem em condições, imagina naquela época. E ele passava muita dificuldade, e aqui ele recomenda um pouco de suco de uva, porque o suco era melhor que a água, que poderia estar contaminada, com suja e levando doença para ele. Então Deus aponta para a sua saúde. E o que você tem feito com a sua saúde? Ser exemplo na vacinação contra as doenças? Ou você tem medo de vacina? Se vacine, irmão. A vacina não vai te fazer mal. Ela é uma forma de prevenção. Exercício físico você faz, ou só gosta de ver as pessoas fazendo? Precisa se exercitar, sair do comodismo, da inércia, cuidar da sua saúde. Ou bicicleta, independente do exercício, você não pode ficar parado. E isso é glorificar o nome de Deus, porque nós somos templo do Espírito Santo. Ele diz também para você praticar hábitos saudáveis, diminuir carne vermelha, diminuir açúcar. Tira o açúcar da sua comida, irmão, do seu alimento, da sua bebida. Tira açúcar. O melhorzinho dizem que é o demerara, mas o outro vai te deixar diabético. Então foge disso para você durar mais tempo e poder fazer o quê? A obra de Deus. Ter uma boa noite de descanso, pelo menos 8 horas por dia, irmão. Se você tem insônia, procura tratamento, procura um remédio. Você precisa descansar, o corpo precisa desse descanso. Cuide de você, faça exame de rotina anualmente, exame de sangue, exame de ureia, exame de fezes. Consulte um cardiologista, um neurologista.
para fazer um Doppler das suas artérias superiores e também das artérias inferiores. Procure sempre se cuidar, irmãos e irmãs. Isso é um conselho que Paulo está dando para Timóteo. E hoje estamos revendo: jovem, se exercite. Busque uma saúde saudável. Para de ficar jogando videogame de madrugada. Isso é muito ruim. Você tem que ter limites. Você pode passar uma noite jogando videogame. Eu quero ver passar uma noite estudando. É momento de mudanças. Se você quer um crescimento, se você quer avançar, se você quer realmente mudar a sua situação, você tem que tirar aquilo que está atrapalhando o seu crescimento. Seja também forte na área psicológica. Diz aqui, preste atenção, irmão, ser forte nessa área é cuidar das suas emoções, do seu coração, dos seus sentimentos. Não guarde raiva, não guarde tristeza, não guarde ódio. Cuidado também com o esgotamento mental, fazer muita coisa, teu dia todo, internet, a tua cabeça cheia de informações. Você precisa ter um momento a sós com Deus, não é de solidão não, é solitude. Você marcar um horário com Deus e separar esse horário para falar com Deus, para se comunicar com Deus, para orar, para se entregar a Deus, para confessar os seus pecados, para dizer os teus sonhos, o que você está vivendo, as suas dificuldades. Isso é melhor que muitas vezes procurar um psicólogo. Deus é o teu psicólogo. Claro que nós respeitamos sim a medicina, nós respeitamos, e você deveria sempre procurar nós, pelo menos uma vez ao ano, psicólogo, para conversar, principalmente o psicólogo cristão. E não é só você adulto não, vocês adolescentes também, jovens também. É importante a nossa saúde emocional. Domine o seu temperamento. Se você é muito nervoso, se acalma, toma remédio, procure ajuda. Isso não é normal, ficar gritando, ficar desesperado, ficar nervoso. Você precisa se controlar. Não faça fofoca. Isso é terrível. Olha o que diz segunda carta de Timóteo, os versículos depois desse que a gente leu, o versículo 15, o 16, diz assim: evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, como gangrena. Então é importante a gente ter realmente cuidado com a nossa língua, com a nossa boca, porque muitas vezes a nossa palavra acaba amaldiçoando quem mais nós amamos, quem mais deu tudo para nós, nossos pais. Cuidado, filho, cuidado, filha. Os seus pais, você deve honrá-los, e é um mandamento para que você vá bem na terra, para ter muitos dias na terra. Jovem, cuide dos seus pais. Vejam ele como pessoas mais sábias, pessoas que valorizaram muito a toda a sua criação, mesmo que não tenha valorizado, mas é seus pais. Você precisa respeitá-los, honrá-los, e perdoe se eles não forem pais que você gostaria que eles fossem. Ore, e quem sabe Deus possa fazer essa obra. Seja forte espiritualmente, fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Paulo recomenda essas 3 áreas para Timóteo, e eu, através desse culto, dessa mensagem, recomendo a vocês também estarem atentos para ser um obreiro aprovado, porque passa na prova e dá glória a Deus. Você já assumiu que é cristão nas redes sociais? Olha aí, você que é jovem, já colocou bem grande lá: eu sou cristão. Se não colocou, coloca para todo mundo saber que você é nova criatura.
que você tem o sangue de Jesus, a marca de Cristo na sua vida. Você já postou várias coisas, posta nessa semana, eu sou cristão, e veja os comentários. Pode ser surpresa para muitas pessoas. Você já se batizou? O que falta para você se batizar? Assuma esse compromisso. Você faz parte de algum ministério da igreja? Esse é um plano espiritual, gente. Precisamos participar de algum ministério. Você é convocado, convocada para estar ativo, ativa na igreja, em algum ministério. Você pode ajudar no ministério de som, no ministério do data show, no ministério do jovem, do adolescente, da terceira idade, de música, de evangelismo. A igreja é recheada para você estar trabalhando na obra de Deus. Se não tem ninguém, você é o primeiro. Inicie um projeto, inicie um grupo. Abra sua casa para os pequenos grupos, os cultos nos lares. Diga a todo mundo: eu sou de Jesus. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero que Deus ocupe o meu tempo com a sua presença. Eu quero convidar Deus para que esteja comigo em todos os momentos da minha vida. Chame Ele para uma conversa, para um devocional, para a oração. Chame a sua família para orar, chame seu filho para orar. Não perca essa oportunidade. O tempo passa muito rápido e a gente nem percebe. Eles cresceram, casaram, saíram de casa, estão já trabalhando em outro estado, e nós não aproveitamos eles como uma forma de estar juntos, como família, como Paulo tinha o amor para o seu filho Timóteo. Tenha amor pelo seu filho, pela sua filha. Continue desejando boas coisas para ele, mesmo quando eles são desobedientes. Não amaldiçoe seu filho e sua filha. E você, filho, continue crendo que muitas coisas vão acontecer na sua vida se você continuar obediente. Se você continuar ouvindo o conselho dos seus pais, conselho da igreja, o conselho da palavra de Deus. Deus é muito bom, irmãos. Vocês sabiam que existe a aprovação automática em alguns colégios? Essa aprovação automática muitas vezes não deixa o estudante forte, preparado para fazer depois concurso, porque ele não é provado, e muitas vezes ele nem estuda, porque ele já sabe que vai passar. Por isso, na escola de Deus, nós somos provados, e precisamos ser aprovados por Deus, através da nossa vida com Deus, o nosso cuidado que devemos ter em servir a Deus. Precisamos estar atentos a cada passo que nós estamos dando, porque pode ser que estamos por um caminho que vai levar à reprovação de Deus sobre a nossa vida, e precisamos ter cuidado em todas as nossas áreas para não deixar o inimigo entrar, porque ele está ao derredor, procurando tragar, como vimos aqui nessa noite. A parte espiritual, precisamos estar fortes. Existe o homem natural e existe o cristão carnal. O cristão carnal é aquele que ainda está fraco, e se vier uma prova, pode ser que ele não resista. Ele ainda está meio mundano, ele não consegue um alimento forte, ele ainda está bebendo leitinho, porque ele ainda está dividido, ele ainda está vivendo coisas profanas, mundanas, está preso ainda em correntes, e não consegue ainda andar como um homem maduro, um cristão maduro, que é o crente espiritual, o cristão espiritual. O cristão espiritual é aquele que está amadurecendo já,
e consegue passar pelas provas, consegue dizer não para as tentações do diabo. Então essa questão de ser um cristão forte é esta questão que devemos estar atentos, para não cair no golpe, no laço do diabo. Assim, obedeça a ordem que tem respaldo bíblico. Não seja levado a doutrinas estranhas, heresias e discussões tolas. Eu me torno um obreiro aprovado na escola de Deus. Pode passar. Quando tenho atitude de vencedor. Você quer ter atitude de vencedor? De vencedora? Eu me torno um obreiro aprovado na escola de Deus quando passo pelas provas. Você consegue, porque você não está sozinho. Se você estiver sozinho, essa prova é maior que você pode pensar. Agora, quando você está com Cristo, essa prova, você tem forças para vencê-la. Então consiga aumentar a sua fé, aumentar cada vez mais a sua perseverança, a sua confiança em Deus. Invista cada vez mais tempo nas promessas de Deus, porque Ele vai te ajudar e muitas portas vão se abrir, e Deus vai fazer você entrar por elas, porque é Ele que abre essa porta. Confie na palavra liberada essa noite, creia que Deus está contigo, e você se torna um cristão forte quando passa pelas lutas, pelas dificuldades. E eu queria orar por você essa noite. Feche seus olhos. Medite em Deus, em tudo que você ouviu, em tudo que você cantou. Se hoje você quer se tornar um obreiro aprovado, você ainda não é aprovado. Você precisa ser aprovado por Deus. E para isso você precisa mudança em sua vida. Deixar coisas que estão te prendendo, são pecaminosas, e deixar Deus entrar e mudar a sua vida. Eu queria orar. Se você tem desejo de se tornar um obreiro aprovado, entregando a sua vida a Jesus nessa noite, eu queria que você levantasse a sua mão onde você estivesse, que eu vou orar por você essa noite. Só se você entendeu essa palavra e ainda não confessou Jesus, você ainda é um homem natural, mas você tem desejo que Deus mude a sua vida, que entre no seu coração e te torne uma nova criatura. Ninguém está olhando para você, todos estão de olhos fechados. E se você tem esse desejo de mudar a sua vida para sempre, entregando o seu coração, só faça um sinal, levante a mão e fala: eu quero Jesus na minha vida. Mas se você já, amém, glória a Deus, pode abaixar. E se você nessa noite entendeu essa palavra também, mas você está afastado, você está sem força, e eu queria orar para que o Espírito Santo de Deus te desse essa força para deixar o pecado, deixar aquilo que te prende, que você não consegue fluir, você não tem paz, porque você ainda está preso em algum laço do inimigo, em alguma pornografia, em algum deslize do passado que te atormenta, e você ainda não conseguiu superar, e precisa essa noite desse fortalecimento de Deus, dessa força que vem do alto,
te ajudar a vencer esse obstáculo. E se você quer receber esse fortalecimento para vencer aquilo que tem te prendido, levanta tua mão também, eu quero orar com você. Só se você entendeu, você já é cristão, mas está afastado, está longe, e queria nessa noite um novo compromisso com Deus. Você quer deixar o velho caminho, as coisas passadas. Você não quer mais viver com o pecado triunfando sobre a sua vida, e você quer vencer isso. Se você tem um desejo de vencer, Deus está aqui, irmão. A igreja está orando para que o poder de Deus esteja nesse momento transformando vidas, dando força para aquele que está cansado, não aguenta mais cair no mesmo erro. Você quer superar, você quer avançar, e você tem a oportunidade de se entregar essa noite. Eu e o pastor Jorge Araújo vamos estar orando por você. Se você tem esse desejo, levanta a sua mão. E eu vou estar orando também por você. Tenha coragem. Vamos orar. Vamos ficar de pé nesse momento. Vou chamar aqui o pastor Jorge Araújo, pastor dessa linda igreja. E ele vai orar por essa igreja, pela palavra que foi liberada, e por uma vida que se entregou a Jesus. E se você levantou a sua mão, vem aqui na frente. Pode ser que você seja a única pessoa. Não tenha medo, que o passado foi embora. Vem aqui na frente fazer esse pacto com Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque o obreiro de Deus, ele é chamado para não ter vergonha do seu passado, porque Deus vai te fazer um novo caminho, uma nova vida. Venha. Eu sei que você levantou a mão, venha também. Vai ser um testemunho para essa igreja toda, saber que você agora nasceu de novo, uma nova criatura. E se você quer renovar a sua aliança com Deus, venha também. É o teu momento. Você e Deus. Você não precisa da aprovação do homem, só da aprovação de Deus. É Ele que te salva, que te liberta. Só Deus pode fazer isso. Vamos orar. Pai Santo, Deus justo, Deus de grande amor e de imensa bondade, Deus Espírito Santo pastor o nosso meio, tua palavra, ó Deus, encontrou guarida nos corações. Nós nos sentimos confortados e abençoados. Queremos que os céus continuem abertos para que se derrame infinitamente mais bênçãos sobre a vida dos teus servos e do teu povo. Que nossas mentes sejam esclarecidas com a tua palavra e nós alcancemos o discernimento da servidão em Cristo. Ó Deus, opera em nossas vidas. Realiza grandiosamente os teus milagres. Prepara os nossos caminhos. Luta as batalhas conosco. Faz com que, ó Deus, as nossas armaduras sejam ajustadas. Que a espada, a tua palavra, esteja em nossas mãos e que nós possamos manejá-la com excelência. Ó Deus, ajuda os teus servos que querem a glória tua e o crescimento da tua obra. Ajuda a liderança que quer cada vez mais ser mais útil. Ajude aquele que está desviado a encontrar
encontrar, ó Deus, as suas motivações, os seus propósitos, os seus objetivos. Ajuda aqueles que se encontram nas trevas a encontrar